Se esse vídeo apareceu para você, ou se você clicou nesse vídeo, é porque, talvez assim como eu, você seja uma pessoa controladora. E nele eu quero falar sobre por que a gente não deveria ser uma pessoa controladora. Então, vamos lá, né? Quantas vezes não escutamos que o controle, ele tem um preço? Sim, isso é até meio óbvio, né? Ser controlador demais tem um preço, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente observa a nossa sociedade, existem várias coisas que parecem meio contraditórias, como questão de produtividade, rotina, alimentação, exercício, um monte de coisas que parecem cair na mesma caixinha do controle. E aí eu quero desenvolver com vocês aqui nesse vídeo 3 tópicos muito importantes sobre essa nossa relação de vida com o controle. Então vamos lá? O primeiro tópico é em relação ao nosso corpo. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Isso assim, não dá para discutir. Todas as pessoas de diferentes crenças entram em acordo, seja pessoas mais ligadas às ciências, pessoas mais ligadas a religiões. Isso é um acordo universal, de que o nosso corpo funciona perfeitamente bem, né? E ao mesmo tempo que o nosso corpo funciona perfeitamente bem, é como se cada corpo fosse único, né? É como se, não, na verdade cada corpo é único e tem, apesar de ter muitas semelhanças, né, o nosso corpo de ser humano com outros seres humanos, existem características que fazem com que o seu corpo seja exatamente o seu corpo, né? Paralelo a isso, existem hoje muitas informações na internet sobre questões de alimentação, questões de treino, questões relacionadas ao nosso corpo físico, que fazem com que a gente entre num loop de controle, porque você precisa treinar, porque você precisa se alimentar de tal jeito, e sempre usando manuais de instrução de pessoas que não são você, basicamente. A única pessoa que pode entender sobre o seu corpo é você. E é muito interessante a gente desenvolver um certo cuidado, um zelo com o nosso corpo, entender que certas atividades, como se alimentar bem e fazer exercício físico, por exemplo, pode realmente nos ajudar a ter saúde. Só que o autoconhecimento, ele deveria estar no topo de todas essas coisas, de todas essas atividades, porque conhecer o funcionamento do seu corpo, e aqui, né, principalmente nós mulheres que temos um corpo extremamente cíclico, conhecer o nosso corpo é a coisa mais importante de tudo, porque se você entra num ritmo de seguir manuais de instrução e seguir coisas que não necessariamente fazem bem para o seu corpo, isso vira uma bagunça. Ao invés de você estar se ajudando, você vai estar se atrapalhando. Às vezes você vai ter um ritmo de sono diferente. E pensando nessa questão de produtividade, a gente vê você tem que, aí na internet, né, que você tem que dormir 4 horas, que você tem que dormir 5 horas. Pelo amor de Deus, né? Você tem que dormir a quantidade de horas que o seu corpo precisa. Seu corpo precisa de 8 horas? Beleza. Seu corpo precisa de 6 horas? Perfeito. 4 horas funciona para você? Tudo bem. Mas desde que seja o seu corpo. Não porque você viu na internet que não sei quem falou que isso é o melhor, sabe? E a gente encontra informações, inclusive, de profissionais, médicos ou profissionais da área da saúde, que são informações coerentes, mas que talvez não vai funcionar para você, porque o seu corpo vai funcionar de um jeito muito específico. Então, é a questão de exercício físico, por exemplo. Às vezes a gente precisa de uma coisa mais leve, às vezes a gente precisa de uma coisa mais intensa, às vezes na mesma semana você precisa de uma coisa mais leve e de uma coisa intensa. Então, entender o seu corpo com esse olhar do autoconhecimento é uma função tão, sabe, mágica. Você está sendo generosa com você mesmo, sabe? E pensando pro lado do controle, se você usa o autoconhecimento não para você ficar controlando o que você tem que comer, o que você tem que fazer, e sim para você fluir um pouco mais com seus próprios ritmos. Você solta o seu corpo. Mas hoje eu tinha que ir correr.
Não, hoje talvez o seu corpo não quer isso. Ah, mas porque eu tenho que comer certinho aqui tantas proteínas. Não, mas talvez o seu corpo hoje queira um pouquinho mais de carboidrato. Então, soltar um pouco mais garante um pouco mais de saúde do que você ficar querendo controlar. Eu não estou dizendo pra gente sair aí metendo louco e falar, não, é porque eu me conheço, eu preciso de 5 pedaços de pizza. Ou, eu preciso ficar 3 meses sem treinar. Não é isso. Não é isso. A questão é você ter um nível de autoconhecimento onde você não vai ficar controlando milimetricamente o seu corpo, controlando as suas medidas, se pesando todos os dias, se medindo todos os dias, sabe? Deixar o seu corpo um pouco mais solto, né? Para fazer o que o seu corpo acha que é melhor, né? O nosso corpo ele é extremamente inteligente e ele dá um monte de dicas através de uma sensação, de uma dorzinha aqui, de uma, sabe? Então vamos olhar, vamos escutar essa comunicação do nosso corpo para conseguir fluir mais com ele, não para ficar controlando o seu corpo, tá bom? Em segundo lugar aqui, a gente tem a nossa mente. Querer controlar a nossa mente é uma coisa quase que instintiva, porque nós aprendemos desde muito cedo a ter esses comportamentos, né? Não faça isso, não faça aquilo, não haja dessa forma. E existe até uma frase que se refere à criança que é agiu fora do controle, que é referenciada a uma criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem muito controle das nossas emoções, né, das coisas que vão acontecendo à nossa volta. É como se nós só reagíssemos a essas coisas. E com o tempo, nós vamos aprendendo a ter um pouco mais de controle. Isso é ensinado, isso é passado muitas vezes, até de uma forma agressiva, né, a ponto de você se retrair demais, né? Então, a gente aprende a ter o controle das nossas emoções. Só que aí você cresce e vira um adulto que só reprime, que só controla todas as suas emoções, né? Que a raiva, a tristeza, tudo, você segura demais. E isso vai sair por algum lugar, né? Imagine, sei lá, um copo de água, que vai ser, sempre vai ter, esse copo vai sempre ser enchido de alguma forma, que são as coisas que vão acontecendo à nossa volta, o que a gente vai vivenciando, essa água tá sempre lá, sempre. Uma hora ele vai transbordar. Você pode escolher o que vai ter em volta. Você pode transbordar sendo uma pessoa extremamente grosseira, sendo maldosa, sendo cruel com você ou com outras pessoas, ou você pode transbordar isso transformando numa energia criativa, colocando essa coisa que era para ser ruim em movimento, em ação. Por exemplo, tem pessoas que estão com muita raiva e saem para correr. Estão com muita raiva, vão fazer uma aula de luta. Estão muito tristes, vão escutar uma música, vão fazer alguma coisa mais criativa, né? Tirar desse lugar de, eu não posso me sentir assim, eu não deveria me sentir assim. Quem tá falando? Se o sentimento está vindo para você, você deveria sentir ele. Não tem outra. Eu não deveria ser uma pessoa raivosa. Existe uma diferença entre você ser uma pessoa raivosa e você sentir raiva. A pessoa raivosa é a pessoa que está reprimindo um monte de coisa. Sentir raiva é simplesmente inerente a qualquer ser humano. Então, processar essas questões mentais que vão surgindo e saber colocar onde elas deveriam é muito importante. Não é sobre você querer controlar as coisas que você sente, querer controlar a sua mente, né? Porque tem o sentimento, mas ele vai se iniciando ali na mente. A mente que processa o que está acontecendo à nossa volta. E como eu falei, na nossa infância a gente não tem a capacidade mental e vai só reagindo, né? Mas quando a gente cresce, essa capacidade se expande, a gente aprende um monte de coisa, né? E vai... Bem, a gente poderia, né? Ir lidando melhor com essas questões. Esse seria o ponto. Mas, às vezes, a gente simplesmente vira uma pessoa controladora com a nossa mente. E o terceiro ponto aqui é um tipo de controle
que é muito sutil, que é querer controlar o nosso espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes nós entramos num lugar de controle de coisas muito instintivas, coisas muito sutis, intuitivas que precisam sair, seja numa criatividade, seja em coisas que estão mais ligadas a algo que a gente sente e não consegue explicar muito bem, sabe? Eu tô com vontade de fazer tal coisa, eu não sei por que eu quero fazer isso. Isso é o nosso espírito querendo se expressar de alguma forma e querer controlar esse espírito que às vezes precisa de um movimento, de uma dança, é muito doloroso para nós mesmos, porque ele precisa sair de alguma forma e se manifestar. Às vezes o nosso espírito ele vai estar muito ligado ao estado de espírito que a gente gostaria de estar, sabe? Um sentimento que a gente reprime, mas que na verdade esse sentimento ele revela um lugar que a gente poderia estar, ele revela um lugar mental, tá muito ligado ao corpo, à mente, o espírito ele tá ligado a tudo. O nosso espírito ele tá muito ligado aos nossos desejos, à nossa espiritualidade em si. E todas as coisas que quando a gente se reprime, a gente fica muito... Nossa, como a gente fica feio de espírito. Fica feio. Porque são coisas tão genuínas, sabe? Às vezes é uma forma como você gostaria de se expressar. O seu espírito quer que você se expresse de uma forma diferente. O seu espírito quer que você observe a vida de um jeito diferente. São desejos muito instintivos e muito profundos, né? Que quando a gente reprime e quer controlar isso, né? Às vezes a gente tampa sem nem ver que está tampando. A vida perde muita graça, perde muito a cor. E sabe por quê? Porque o nosso espírito ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido. Então, ouvir a nossa intuição, os nossos instintos e desejos é muito importante para que a gente nutra mesmo, sabe? Se nutra. É um tipo de alimento, basicamente. Então, corpo, mente e espírito, esses três estão conectados. E esses três não podem ser controlados, porque no caminho entre achar uma vida mais plena, uma vida mais gostosa, não pode ter o controle, né? Essas coisas precisam fluir, esses três elementos, eles precisam fluir e você precisa estar no lugar de protagonizar essas três coisas fluindo em você, né? Como elas deveriam, não como você quer que seja, mas o seu corpo é inteligente, a sua mente é inteligente, o seu espírito é extremamente inteligente. Todos eles têm 1 milhão de respostas que às vezes a gente acha que vai estar no guru, que vai estar no personal trainer, que vai estar no médico. E não estou dizendo que essas pessoas não vão ter conhecimento. Sim, eles vão ter conhecimento, mas a pessoa que sabe mais sobre você é você. Então, olhar o que a nossa mente tem ali, está sendo controlado e reprimido, olhar o que está sendo controlado e reprimido no nosso corpo, no nosso espírito, é difícil. Não estou falando aqui que é uma tarefa fácil, mas é um caminho em que nós, ex-controladores, porque a gente não é mais, tá bom? Temos um caminho a percorrer, mas que a vida fica mais leve, a vida fica mais plena e a gente entra um estado de espírito geral muito bonito, né? E é o que eu tenho tentado fazer na minha vida. Que fofinho! Eu tô num parque, então sempre tem um barulho de bicho, uma coisinha bonitinha passando, uma cutiazinha. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Tava por ali, mas já foi embora. Às vezes esse controle tá aí e você nem sabe. Então, é muito doloroso você estar sendo controlado por coisas que às vezes não foi nem você que colocou, né? Seja em relação a qualquer um desses três elementos que eu falei. Então, olhar para tudo isso,
investigar. Eu adoro isso, porque eu sempre vou falar sobre a investigação, porque é o papel aqui da minha existência e também de agora compartilhar, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente investigativa comigo mesma e eu tô adorando poder compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá, vamos olhar para tudo isso. E tem alguma coisa que você acha que de alguma forma é uma expressão do seu controle? Conta aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de ler e outras pessoas também. Então, muito obrigada pela presença e a companhia de sempre. Se vocês gostaram, podem deixar os likes e inscrevam-se no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!